O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Ele respondera: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós desde já saudamos todas aquelas milhares de crianças, de adolescentes, de jovens que voltam para as aulas nas escolas neste segundo semestre. Deus os acompanhe, o anjo da guarda esteja ao lado deles, para que todos aproveitem deste compromisso com a família, com a sociedade, para se formarem futuros condutores da nossa sociedade. Então, todos nós os saudamos e abençoemos. São filhos da nossa sociedade. A esperança do futuro das nossas famílias e da nossa sociedade. Que se prepare muito bem e abençoemos todos os professores que se dedicam neste ministério do ensino, que é um dos mais valiosos, importantes e responsáveis da nossa sociedade. E o Evangelho de hoje, meus caríssimos irmãos, nos convida a refletir sobre um tema principal de todo este mês de agosto. Todo mundo sabe que o mês de agosto é destinado às vocações, é um mês vocacional. Então, este mês nós o dedicamos com toda a nossa atenção para as vocações. Amanhã, 4 de agosto, é a festa de São João Maria Vianney. É um santo francês, é um santo que dedicou toda a vida dele ao cuidado pastoral de uma pequena paróquia no centro da França. Foi atormentado muito até pelos demônios, mas ele, firme na palavra de Jesus, com a sua humildade, sua dedicação, espírito de sacrifício em prol do próprio povo, conseguiu converter toda aquela cidade de Ar e se tornou, depois da canonização, padroeiro de todos os párrocos, de todos os sacerdotes que trabalham nas paróquias. Por isso é um mês vocacional. Nesta semana, pensemos nos sacerdócios. O Evangelho, Jesus fala de uma imagem do reino de Deus. O reino de Deus, ele veio anunciá-lo. Esta
é a tarefa específica de Jesus. Para que Jesus veio no mundo? Veio para anunciar para nós o reino de Deus. Não é este reino do mundo que passa com todas aquelas confusões políticas de partido um contra o outro, que se torna muitas vezes uma batalha fraterna, fratricida até. Mas é o reino de Deus, não dos homens, de Deus, que outro evangelista o chama reino dos céus. É a mesma coisa. É o reino que Deus dá para os homens, porque nos ama e quer que nós, nos tornando filhos e filhas dele através do batismo, consigamos, pela bondade e misericórdia infinita dele, de Deus, chegar a este reino definitivo, que é o reino do céu, reino de Deus, que nunca vai terminar. Lá não vai ter partidos, não vai ter ideologias, não vai ter divisões, não vai ter discórdias, brigas, guerras, vai ter só a paz e a fraternidade universal. Isto que Jesus veio anunciar. É possível tudo isto? É possível porque a palavra de Deus, a ele nada é impossível, é baseado sobre o poder infinito de Deus e sobretudo sobre a bondade e misericórdia infinita de Deus. E Jesus, neste trechinho do Evangelho de São Mateus, fala de uma imagem que os apóstolos, cuja maioria eram pescadores, entendem muito bem. Entenderam o que acabei de dizer? Sim, responderam. Eram pescadores. Jesus falou de uma experiência de pesca. Isto é, que o pescador lança a rede, esta rede se enche de peixes, mas ele não leva ao mercado assim, da rede vai para o mercado, faz uma seleção primeiro, claro, bota os bons em caixotes aí, os pequenos de lado, os maiores de lado, ele faz a seleção de todos os peixes antes de levar para o mercado. Se tem algum peixe que não presta, ou porque está ferido, ou porque não presta mesmo para comer, jogam fora. Esta imagem é a imagem da igreja. Deus é o grande pescador. Jesus colocou como pedra fundamental da igreja um pescador, Pedro, que entendeu muito bem a imagem que Jesus usou. A igreja, como na pesca, é cheia de tantos homens e mulheres. Todos são santos? Não. Todos são perfeitos? Não. Mas todos são amados por Deus. Nós convivemos lado a lado, bons e ruins, onde nós podemos discernir quem é o bom, quem é o ruim. Vocês que estão sentados nos bancos nesta basílica, quem estiver sentado, olhando a pessoa que está ao lado, ou à direita ou à esquerda, pode jurar perante Deus, esta pessoa é ruim ou esta pessoa é santa. Ninguém pode fazer isto. Não é nem permitido fazer isto. Não vamos acertar. Mesmo porque os primeiros pecadores somos nós mesmos que tentamos de julgar os outros. Nós convivemos nesta igreja. A igreja é a família dos pecadores, diz o Papa Francisco. E eu sou o primeiro, ele acrescenta, para não humilhar ninguém, para ninguém desanimar. Todos são pecadores e pecadoras. A igreja não é feita só de santos. E todos os santos, tirando Nossa Senhora, São João Batista, todos os santos foram pecadores e pecadoras. Todos. E nós somos no meio deles. Mas todos vão para o céu. Isto é, todos são selecionados para ser peixes bons que podem servir para comer, alimentar e ou vender. A vontade de Deus é que todos se salvem, isto nenhuma dúvida. Mas Jesus, na explicação, acrescenta
que no fim do tempo, quando vai começar a eternidade, vai fazer a seleção. Os que não quiseram pedir perdão, não quiseram reconhecer de serem pecadores, não quiseram mudar de vida, não quiseram reconhecer que Deus é misericórdia, veio para perdoar, estendeu a mão e não quiser se aprender a esta mão salvadora e preferiram conviver sempre com o capeta, o demônio, o maligno, preferir mais a ele do que a Jesus, estes serão selecionados e jogados fora. Porque não há salvação senão por Jesus. Quem voluntariamente escolhe na vida de não querer seguir a Jesus, exclui Jesus da própria existência e não quer conviver com ele, este é o maior pecado que possa acontecer. Com este pecado, esta pessoa não vai entrar no céu. Jesus fala que é jogado fora. Nós chamamos este fora inferno, danação. Deixemos a Jesus o julgamento. Ninguém pode mandar para o inferno alguém. Mas existe, e tem gente que vai. Isto entristece o coração de Jesus, de Nossa Senhora. Que Jesus, como Salvador, gostaria de salvar todo mundo. Nossa Senhora, mãe de todos os homens e mulheres, Nossa Senhora, intercessora ao lado de Jesus, gostaria que todos os filhos e filhas entrassem na casa do Pai. Mas nem todos vão ter esta alegria. Não por culpa de Deus, ou omissão de Deus, ou vontade de Deus, nunca. Mas unicamente por uma vontade maligna da pessoa que escolhe na vida terrena de não ficar com Jesus, não querer seguir a Ele, que prefiro seguir o capeta, o mal, o mundo, mas não Jesus. E Jesus é o caminho único, é a verdade única, é a vida, a única. É Jesus que é a luz do mundo. Então, conclusão desta celebração eucarística de hoje, no início de agosto, mês dedicado às vocações, procuremos de garantir a universal vocação de todos os homens e mulheres, que é a vocação para a santidade e para possuir o reino de Deus. Ontem o Evangelho dizia: estejamos dispostos a vender até tudo, até a vida, mas não perder o tesouro escondido, a pérola preciosa que é o reino de Deus. Tudo pode passar em segundo lugar. Não podemos correr o risco de perder o tesouro, a pérola preciosa que é o reino de Deus, que Jesus nos oferece de graça. Sigamos a Jesus. É uma palavrinha apenas dizendo, esta semana se fala da vocação dos sacerdotes. Os seminários é como uma rede que pesca muitos jovens. Entram no seminário 10, 20, 30 jovens. Tudo bem. Quantos destes jovens serão padres? Talvez nenhum. Talvez só 2. Algumas vezes 10. Nunca todos que entram no seminário se tornam padres. Uma minoria. É um grande mistério da liberdade humana. Vai conseguir só quem de verdade for chamado por Jesus. Ninguém pode dizer a Jesus: me chame porque eu quero ser padre. Não, é Ele que chama. E eu devo só responder. Quem não se sente chamado por Deus, por amor de Deus, não entra no seminário. É um peixe que não presta e vai envenenar os outros colegas. É um grande mistério a liberdade humana, mas ao mesmo tempo a perseverança na vocação. Rezemos como igreja para que todos aqueles jovens que entram no seminário sejam bem selecionados, os peixes bons que Jesus escolheu. Fui eu que escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram.
E esta escolha feita por Jesus seja abençoada também para a nossa oração como igreja, para que os jovens perseverem e não se deixem enrolar e enganar pelo maligno, o Satanás, que não gosta, claro, que estes jovens sigam a Jesus. E atrapalha a vida deles, da juventude deles, com todos os obstáculos que ele pode conseguir montar. Mas Jesus é sempre mais forte. Tem alguém que consegue perseverar atrás de Jesus e que seja eles os pastores futuros da nossa igreja. A nossa oração seja valiosa e generosa em prol destes jovens que lutam para perseverar atrás de Jesus e que sejamos nós construtores desta nova geração de santos sacerdotes, pastores abençoados abundantemente por Deus e pela Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.